Olá a todos, essa é a quarta aula desse mini curso sobre faturação de inteiros com computador quântico. Hoje a gente vai encerrar essa tarefa. Eu vou falar sobre o cálculo de ordens, como a gente pode usar um computador quântico para calcular ordens. Então, vamos lá, vamos fixar o problema que a gente quer resolver. Então, vamos fixar um inteiro positivo n. Vamos fixar um número, um elemento A do grupo multiplicativo de inteiros módulo n. Em linguagem mais simples, isso aqui é um elemento A, um número inteiro A, com a propriedade que o A é maior ou igual a zero e menor do que n menos 1. A gente tem fixado esses caras para representar classes resíduos módulo A. E o A, para ser invertível módulo n, ele tem que ter MDC 1 com o n, certo? Um elemento invertível módulo n, se somente ser um número invertível módulo n, se somente ser o MDC com n1. Além disso, a gente vai usar um número auxiliar, que vai ser uma potência de 2, entre n ao quadrado, estritamente maior do que n ao quadrado, e menor ou igual a 2n ao quadrado. Tem uma potência só de 2 nesse intervalo. E o nosso objetivo aqui é calcular a ordem de A módulo n. A gente já viu que o problema de fatoração se reduz ao problema do cálculo dessa ordem. Então, R, esse número alvo que a gente está querendo atingir. R é a ordem de A módulo n. Ok? Por definição, eu lembro que isso é o mínimo dos expoentes inteiros positivos, com a propriedade que A elevado a E é congruo a 1 módulo n. Em outras palavras, quando eu falo que um número é congruo a outro módulo n, quer dizer que o n divide a diferença desses dois números. Bom, vamos lá. Antes de mostrar para vocês o circuito que vai calcular essa ordem, que a gente vai usar para calcular essa ordem, deixa eu dar crédito onde ele é devido. Tudo que eu vou falar hoje, a apresentação de hoje, ela segue muito de perto o artigo original do Shor, de 94. Eu estou, mais precisamente, a versão revisada que está no archive de 97, esse artigo com esse título aqui. Eu só incorporei na minha apresentação algumas melhoras, algumas simplificações que eu encontrei no livro do Nielsen e do Schoen. Então, vamos lá. Vamos descrever o circuito quântico que a gente vai usar para calcular ordens. Então, circuito. Ele vai ter duas partes. Ele vai consistir, esse computador quântico que eu vou usar para calcular ordens vai consistir de um sistema físico cujos estados tem um sistema físico de duas partes. Uma das partes, os estados desse sistema vão ser descritos por elementos do espaço vetorial CQ, espaço de Hilbert CQ, e a outra parte do estado do sistema vai ter seus estados descritos por CN. Tá? O circuito vai ter a seguinte cara, aqui o vetor da primeira, eu vou preparar originalmente o circuito, né, o computador quântico vai ter duas partes. Uma parte é um sistema físico, cujos estados são descritos por esse espaço de Hilbert H aqui, e a outra parte é um aparato capaz de transformar estados desse sistema em outros estados desse mesmo sistema. Né? Aqui, a gente vai preparar inicialmente o sistema na posição, no estado 0, tensor 1, certo? Aqui, 1 é o elemento, esse 0 aqui, ele pertence a... Esse 0 aqui, ele pertence a CQ, é o primeiro vetor da base canônica de CQ, e aqui o 1 é o primeiro vetor da base canônica de CN. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar duas caixas. Primeiro, a gente vai operar apenas no 0,
Depois a gente vai fazer uma operação nos dois vetores, nas duas componentes do sistema que a gente está usando como memória. E aí, por último, a gente vai operar mais uma vez no sistema, na primeira parte desse sistema físico que a gente está usando como memória. E, finalmente, a gente vai medir o que tiver registrado nessa memória. Então, aqui está a minha medição. E a gente não vai se importar muito com o que acontece com essa segunda parte da memória, uma vez que passou pelo sistema do meio. Eu vou chamar essa caixa do meio aqui de U, e a primeira caixa eu posso dizer já de uma vez o que ela é. Eu vou chamar ela de H tensor B. Tá? Aqui eu estou fazendo uma identificação, que é a seguinte: C elevado a Q, os números, eu posso expressar números entre 0 e 2ab menos 1 em binário, tá? E assim a gente tem como eu consigo identificar, para detalhes que eu vou ver no início da aula passada, mas isso aqui é C2 tensor B, certo? Então essa parte, esse primeiro registro aqui, ele vai ser o estado de B qubits. Esse primeiro vetor descreve o estado de B qubits. E aí eu aplico a porta de Hadamard a cada um deles, ao mesmo tempo. Tá? Então, H tem a seguinte cara. H é a porta de Hadamard. A matriz dessa transformação linear, dessa transformação unitária é essa daqui. E quando eu aplico H tensor D ao zero, aqui eu estou vendo o zero como zero, tensor zero, toda vida. Certo? Todos os bits do vetor zero, aqui esse zero aqui é um número entre 0 e Q menos 1, esses vários zeros aqui são elementos entre 0 e 1. Então aqui são os vários bits desse cara. Quando eu aplico o H aqui, eu estou aplicando H a cada um deles, o resultado é o produto de L indo de 0 até B menos 1, de 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, eu posso puxar aqui, tem 1 sobre raiz de 2 elevado a b, isso é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2 elevado a b, isso aqui, então é 1 sobre raiz de q, no fim das contas, vezes... Se todos os bits aqui, o resultado vai ser um estado... Eu vou dar a resposta. Isso aqui realmente é claro com a discussão do início da aula passada. Tá? Aqui o resultado vai ser a soma por todos os vetores entre todos os elementos da base canônica de CQ simplesmente somados, na superposição. Tá? Aqui o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu colocar se eu usar... não D. Desculpa, aqui eu me refiro a B porta de Hadamard. Se eu aplicar B porta de Hadamard, a porta de Hadamard a cada um dos bits de um número do zero, eu vou produzir... Todos os bits vão estar em superposição com coeficiente 1, e o resultado disso é uma superposição de todos os números possíveis entre 0 e 2ab menos 1, cada um com coeficiente 1 sobre raiz de q. Se você quiser ver se não estiver claro como a gente passa daqui para cá, por favor, dá uma olhadinha na discussão da fórmula produto da transformada de Fourier do fim da aula passada. Certo, então essa é a primeira operação que a gente vai fazer, vai simplesmente aplicar a porta de Hadamard a cada um dos bits da primeira entrada. A segunda transformação é esse U aqui, deixa eu dizer o que ela faz. U, ele é uma transformação de CQ tensor C N em si mesmo. Tá? Isso aqui, U é igual faz o seguinte, o U leva
U leva um vetor J e um elemento X, um número X entre 0 e n-1, J é um número entre 0 e q-1. U leva esse cara no próprio J, tensor. Aqui eu vou ter que, o resultado vai ser um outro elemento da base de Cn, a saber vai ser A elevado a J. Tá? O primeiro cara me fala o expoente que eu vou botar no A. O A é aquele número que eu fixei cuja ordem eu quero calcular. Eu calculo A elevado a J, multiplico por X, e aí isso pode estourar, ser muito maior do que N, mas aí eu vou subtraindo N quanto for necessário até cair, terminar com o número entre 0 e n-1. Eu tomo o resto do módulo N. Deixa eu, antes de seguir em frente, deixa eu introduzir uma notação. Frequentemente eu vou denotar isso aqui, como da última vez, com essa notação aqui. Jx vai para J, A elevado a J, módulo N. Tá, essa é a minha transformação. Essa é a fórmula da transformação do meio aqui. O último cara que eu vou colocar aqui, antes de... Bom, eu já posso dizer de uma vez, já que eu troquei de página. O último cara, a última caixinha que entra aqui é a transformada de Fourier nessa primeira parte da memória, eu aplico a transformada de Fourier inversa. E por último, eu meço. Tá? O resultado vai ser um número entre 0 e q-1. Ok. Agora vamos conversar sobre a implementação disso tudo aqui. Com o trabalho das 3 aulas que vieram antes dessa, ou melhor, o trabalho para a implementação foi feito na primeira e na terceira aula. Com o trabalho dessas 2 aulas, a gente sabe que a gente pode implementar esse circuito com O de B ao cubo, portas quânticas elementares. Né? Tem a porta H. Tá bom, eu esqueci o nome, mas tem aquelas 3 portinhas que operam em 1 ou 2 qubits e que você consegue aproximar qualquer outra transformação unitária por elas. Eu estou dizendo que com apenas se você tiver um número na ordem de B ao cubo dessas portinhas simples, você consegue construir cada um desses 3 pedaços aqui, cada uma dessas 3 transformações unitárias. Vamos ver por quê. Primeiro, porque o H, aqui eu só estou usando B vezes. B portas Hadamard. E ela é uma dessas portinhas simples. Beleza? Então aqui eu só gasto B portas. Na transformada de Fourier, a gente viu da última vez que a gente consegue fazer ela com O de B ao quadrado, portas elementares, portas simples. O U, vamos olhar para o U aqui. O U, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente permutando os vetores da base desse espaço vetorial. Né? Então, o U, na notação da aula passada, ele é U de F, onde F é a função que leva os números entre 0 e q-1 vezes N até os N de números. N são os números de 0 até N-1, mas quando eu penso neles com operações de multiplicação e soma, quando eu penso em Zn como um anel, um lugar onde eu posso somar e multiplicar, eu uso essa notação em vez de simplesmente listar os números que estão lá. Então o U ele é induzido por essa função clássica aqui, que leva J, f de J e x é igual a J, A elevado a J, x, módulo N. Certo? Então, isso é uma função clássica, digamos assim, uma função que leva... perdão, não é? O alvo também é o mesmo que o domínio. O contradomínio é igual ao domínio para essa função, certo? Então, eu tenho essa função que leva um par em outro par de números, e ela... Eu afirmo que eu posso calcular que essa função aqui, se eu consigo fazer ela fácil no computador que está na minha mesa.
né? A razão é a seguinte, a gente já viu que calcular potências, a gente consegue calcular uma potência com ordem de B ao cubo. Desculpa. A gente consegue calcular exponenciação modular com B ao cubo multiplicações. Para falar a verdade, aqui eu pré-calcularia. Para fazer isso aqui com B ao cubo portas quânticas simples, eu ia fazer o seguinte. Primeiro, eu pré-calcularia as potências A elevado a 2 elevado a I, para I menor ou igual a B. E aí eu iria... para calcular essa segunda parte aqui, a gente calcula A elevado a J, isso quer dizer juntar esses A elevado a 2 A elevado a I, que eu pré-calculei, você multiplica aquelas potências para quais JI, né, o iésimo dígito de J na base, em binário, for 1, você multiplica essas potências pré-calculadas, aí você tem B multiplicações, cada multiplicação custa O de B ao quadrado, e por fim você faz mais uma multiplicação módulo N, que também tem custo O de B ao quadrado, e depois reduz módulo N. Então tudo isso aqui você consegue fazer com O de B ao cubo, portas clássicas. Agora, essas portas clássicas bastante simplesinhas, bastante elementares, mas elas são tão elementares, mas tão simplesinhas que você consegue fazer o análogo quântico delas também, com o número constante das portas elementares quânticas, e, portanto, essa função aqui, que é a versão quântica da Fzinha, esse U aqui, essa transformação unitária, que é a versão quântica da Fzinha, também pode ser implementada com O de B ao cubo porta. Na verdade, o U, note-se que o U é o mais difícil. Isso aqui é feito com O de B ao quadrado, isso aqui é O de B ao cubo, isso aqui é O de B. Ok. Então, vamos ver agora como que a gente vai usar esse circuito para calcular a ordem. A regra é a seguinte. A função, né, o algoritmo, o procedimento é o seguinte. Vou chamar ele de achar ordem. E aí tem dois inputs, A e N. E os inputs já foram introduzidos antes, foram descritos antes. O Q também é aquele número lá que eu disse de antes. O que eu vou fazer é o seguinte: o primeiro passo é realizar o experimento do circuito, né? Realizar esse experimento aqui. Você prepara o sistema físico no estado 0, 1, 0 tensor 1, passa ele aplica essas transformações, faça transformações físicas neles que implementam essas caixinhas aqui, e por fim você faz uma medida da primeira parte do sistema, da primeira parte da memória, primeiro registro da memória. Então, o algoritmo realize o experimento para achar ordens. Realize o experimento achador de ordens. Tá, esse é o passo 1. Passo 2, a gente bota a medida. Passo 2, a gente mede o número J aqui, do primeiro. O resultado, a gente prepara o estado, faz transformações físicas que implementam essas coisas, e por fim, a gente mede. Essa aqui é a medida no fim do experimento. Aí faz um pouquinho de pós-processamento clássico, a saber, a gente faz o seguinte. A gente calcula a fração mais próxima, então a melhor aproximação racional do número J sobre, não N, J' sobre Q. Tá? O J' foi o número que eu medi no fim do meu experimento. Aí eu divido aquele número por Q,
que é aquele, o Q é um número auxiliar entre 0 e n, perdão, entre n ao quadrado e 2n ao quadrado. Eu acho a melhor aproximação racional, mas o Q pode ser um denominador grande, do tamanho de Q ao quadrado. Eu quero o cara com um denominador menor ou igual a n. Certo? Você olha para todas as frações com denominador menor ou igual a n, tem um número finito dessas frações, quer dizer, tem n, tem menor, no máximo n possibilidade para o denominador e para o numerador, então tem um número limitado dessas frações, e aí você acha aquela que é a mais próxima, que se eu subtrair aquela fração, se eu subtrair essa fração dessa daqui e botar em valor absoluto, o resultado vai ser o menor possível para frações cujo denominador é menor ou igual a n. Então eu encontro esse cara, tem como eu fazer isso com frações contínuas em tempo tipo O de b ao quadrado, pior das hipóteses, O de b ao cubo. Eu acho que dá para fazer em O de b ao quadrado com uma variação do algoritmo de Euclides. Enfim, eu calculo essa melhor aproximação e, por fim, eu retorno a R'. Então, R' vai ser o meu candidato para a ordem de A módulo N. Então, vai ser o R' que eu posso usar lá no meu algoritmo de fatoração. Aí, uma vez tendo esse R' em mãos, eu rodo o algoritmo de fatoração supondo que eu achei a ordem certa e tem uma boa chance do algoritmo produzir. Tem alguma chance do algoritmo produzir um fator, e se eu achei o fator, eu fiquei feliz. Se eu não achei o fator, eu volto para cá e realizo esse experimento de novo, e acho a fração de novo, e retorno a R' de novo, e uso lá de novo, e vejo se eu consigo um fator do meu número. Bom, vamos agora analisar esse algoritmo quântico. A gente quer entender qual é a probabilidade do R' ser a ordem que a gente está procurando. O coração desse estudo vai ser uma proposição que eu vou anunciar em um momento. Eu gostaria de primeiro desenhar uma figura que ilustra essa proposição. Aqui eu tenho uma reta, o intervalo entre os números entre 0 e 1, certo? Eu vou dividir esse intervalo em pedacinhos de 1 sobre Q. Tamanho 1 sobre Q. Então aqui é 1 sobre Q, 2 sobre Q, e tal. E quando a gente mede, a gente vai medir o número J' e depois dividir eles por Q. Então, depois de medir, a gente vai ter um desses numerozinhos, entre 0 e 1, parando aqui. Né? O J é o número entre R. A medida final é o número entre 0 e Q menos 1. Então, a gente para aqui. Além disso, a gente tem um outro conjunto de números, que é o seguinte: a gente tem a ordem do meu elemento, ela é, no máximo, n, ela é menor, na verdade, do que n, do que esse n aqui, né, do módulo que eu estou usando para calcular a ordem. Então, e o Q é maior do que n ao quadrado. Então, R é menor ou igual a n, mas Q é maior ou igual do que R ao quadrado. Então, 1 sobre R é um número menor. Aqui está 1 sobre R, 2 sobre R, 3 sobre R, e, digamos, sei lá, 4 sobre R, e por aí vai. Eles não precisam as linhas vermelhinhas não precisam se aliar com as linhas pretas. Mas, deixa eu enfatizar as linhas vermelhas aqui. Eu desenhei a linha preta as linhas vermelhas bem grosso, porque o que a próxima proposição diz é o seguinte, que esses vários tracinhos pretos são os vários valores possíveis para J' sobre Q. A próxima proposição diz que o J' sobre Q tem grande probabilidade, tem probabilidade, ele tende a se concentrar ao redor, aqui um cara bem pertinho, olha, de S sobre R, ele tende a se concentrar ao redor desses traços vermelhos, desses números, dessas frações com o denominador R.
Tá? Então, J' sobre Q tende a se aproximar dos tracinhos vermelhos. Vamos agora ver a proposição expressa matematicamente. Então, proposição, tá? Eu vou falar o seguinte, eu vou dizer fixe é um número S, ele til, chama ele de S por enquanto, depois eu boto til se necessário, entre 0 e R menos 1, e a proposição tem duas partes. A primeira parte é o caso sortudo, o caso que é mais fácil de analisar, que motiva a gente a quebrar a cabeça para resolver o caso geral. Ela diz o seguinte, que se o R divide, o R é a ordem do A módulo N, se ele divide Q, esse número auxiliar entre N ao quadrado, 2N ao quadrado, multiplicado por S, então a probabilidade de eu medir de J dividido por Q, no valor medido dividido por Q, dá igual a S, qualquer um desses N valores que eu estou fixando, dividido por um desses R valores que eu estou fixando, dividido por R, então se J sobre Q for for aquele valor, aquele traço específico, né, aquele traço vermelho específico, estou falando que a probabilidade de J sobre Q ser exatamente esse valor específico é maior ou igual a 1 sobre R. Tá? Eu tenho R traços vermelhos aqui, e eu estou dizendo que para aqueles traços vermelhos, tal que eles podem coincidir, essa desigualdade aqui está me dizendo que eles podem coincidir com para aqueles traços vermelhos que coincidem com o traço preto, a probabilidade daquele traço preto ser o que eu medi, ser o J' que eu pedi, é grande, é maior ou igual a R. Aqui eu estou falando que é grande porque eu tenho R traços vermelhos, eu estou dizendo que cada um deles tem probabilidade maior ou igual a R. Eu não posso, quando eu somar tudo, eu vou estar indo na direção de 1. Está indo essa probabilidade alta nesse contexto. A próxima coisa que a proposição está dizendo é o caso geral. Ela fala o seguinte, fala que a probabilidade do J sobre R ser muito diferente, ou melhor, eu vou falar que a probabilidade do J sobre R ser pertinho do S sobre R, R sobre J sobre Q ser pertinho do R sobre R, pertinho querendo dizer assim, que a diferença entre os dois números, se eu jogar fora o sinal, é menor ou igual a 2Q, isso é no máximo, perdão, isso é pelo menos 4 sobre π ao quadrado sobre R. Tá, isso aqui, para simplificar a interpretação, isso aqui pelo menos é mais do que 1/3 de R. Então, no caso em que a coisa vai errada, onde os traços vermelhos estão desalinhados com o traço vermelho que eu fixei, né, que S sobre R é um dos traços vermelhos que eu fixei. No caso em que o traço vermelho que eu fixei não bate, eu não sei se ele bate com nenhum traço preto, ainda assim é verdade que tem um traço preto pertinho, que a probabilidade de eu ter medido um J' que me dá um traço preto pertinho daquele vermelho, nesse sentido aqui a probabilidade é alta. Não é maior ou igual a 1 sobre R, mas ainda assim é boa. Tá? À medida que se esses números, os traços pretos longe dos vermelhos, vão ficando menos e menos prováveis. Tá? Isso é bom, porque no fim das contas, eu estou medindo o J', né? Eu posso produzir a partir da medida do J' sobre Q. Aqui está me dizendo que esse número medido tem alguma coisa a ver com o R, que é a ordem que eu quero medir. Vamos ver e vamos entender por que isso é verdade. Então, demonstração. Para fazer essa demonstração agora, vou fazer uma análise preliminar que não vai ficar muito claro para onde que o negócio está indo, mas confia em mim, vai ficar bonitinho no fim das contas. A gente prepara o sistema inicialmente no seguinte estado. Um registro em CQ ele está em estado 0 e o registro em CN está em estado 1. Tá? Então, a gente começa, o computador começa nesse estado aqui, a memória do computador começa nesse estado aqui. Eu quero expressar agora essa parte aqui do estado, o 1, como uma combinação linear de autovetores de um certo operador. O operador é o seguinte, o operador é o A, que vai de CN em CN, tá? Ele manda o xésimo
vetor da base canônica. Deixa eu ver qual a notação que eu estava usando para a operação U. Era x. Eu estava usando xésimo vetor da base canônica. Antes eu vou continuar. Eu mando xésimo vetor da base canônica no seguinte vetor da base canônica, o vetor da base canônica com esse índice aqui. Eu pego A elevado a J. Eu pego A, multiplico por x, tomo o resto módulo N. Isso me dá um número entre 0 e N menos 1. E aí eu mando o x para esse vetor da base canônica. Queria notar que essa transformação linear, ela na verdade é uma bijeção, né? Ela é invertível, porque o A é invertível módulo N. Multiplicação, eu posso dividir por A módulo N. Então eu consigo, multiplicando pela inversa, eu consigo, usando a mesma definição, mas multiplicando por A inverso módulo N, né? Eu consigo a inversa dessa transformação. Essa função A aqui, ela, se eu pegar A e aplicar, eu começo com 1. Se eu aplicar o A a ela, eu consigo a função A, módulo N. Depois, se eu multiplico por A ao quadrado, eu ganho A ao quadrado mod N. Certo? Aqui eu começo com esse vetor aqui e vou aplicando A toda a vida, vou multiplicando por Azinho. Até que um dia eu vou chegar no A elevado a ordem menos 1 módulo N. E aí se eu aplicar o Azão de novo, se eu multiplicar o Azão por esse cara aqui, aí eu vou conseguir A elevado a R módulo N, que é 1, por definição de ordem. Aí eu vou cair de volta aqui. Então o A, ele opera desse jeito aqui, né, nos meus vetores ele opera começando no 1 e aplicando A, eu consigo esses vetores aqui. Eu vou chamar o span, vou chamar de H', o subespaço gerado por esses vetores aqui, por esses R vetores. Tá? Eu posso escrever ele mais de uma forma concisa, como sendo os vetores da forma A elevado a K módulo N, com N maior ou igual a 0. Perdão, com K, onde K pode ser qualquer número não negativo. Tá, antes aqui eu tinha dito que o K parava em R-1, mas isso é porque quando as potências começam a repetir, né? Quando você chega na R-ésima potência, você volta para 1. Aí se você multiplica por A de novo, você cai no A. Multiplica por A ao quadrado de novo, você cai no A ao quadrado mod N e tal. Elas vão se repetindo. Então o H' é isso aqui. E por construção, o A, esse espaço H' é invariante pelo A. Então o H' está aqui. Isso aqui acontece. Deixa eu notar aqui o H' subconjunto de Cn. Tá, e esses números aqui, 1 A ao quadrado mod N. Isso aqui é o número entre 0 e N menos 1, que é o índice de um vetor da base canônica de Cn. Ok, então eu tenho uma transformação linear com essa bela descrição. E não é muito difícil calcular os autovetores e autovalores do A. Tá? Então eu vou falar o seguinte, que é fácil mostrar, um exercício, é fácil mostrar o seguinte, que o vetor 1 em Cn, né, o segundo vetor da base canônica de Cn, ele é uma combinação linear de autovalores desse operador A. Okay? O espaço H', eu construí ele com R potências distintas do A, módulo N. Então, o H' ele é um espaço vetorial de dimensão R. E esses vetores aqui, eles pertencem ao H'. A essa altura, eu gostaria de usar S como um índice. Eu tinha usado S inicialmente no enunciado do teorema, mas eu gostaria de usar o S como um índice, então eu vou falar que o valor fixado de S no enunciado é S tilde. Bom,
Então, cada um dos Vs é um vetor desse subespaço, e além disso, eles são autovetores desse operador A, que opera ciclicamente nessa base do H', que vai levando cada vetor da base no próximo. O autovalor é φ elevado a S, onde φ é uma raiz résima da unidade. E, além disso, esses autovetores são autovetores unitários. Eu posso sempre fazer isso. Certo? Então, eu partindo de multiplicação por A, e o vetor 1 em Cn, eu construí esse subespaço, e esse operador, multiplicação por A, e diagonalizei o operador nesse subespaço, e eu estou dizendo que se você escrever o 1, que é um elemento desse subespaço, em termos desses autovetores, você consegue fazer isso que eu estou dizendo aqui. O livro do Schwang faz isso em um pouquinho mais de detalhe na parte de estimação de ordem, se você tiver interesse. Bom, vamos então vamos usar o que eu acabei de escrever para analisar o nosso computador quântico. Ele começa no estado, como eu tinha lembrado inicialmente, ele começa no estado 0, 1. Tá? Esse estado aqui, eu gosto de sempre lembrar, pertence a CQ tensor Cn. Esse estado aqui, eu posso expressá-lo como uma soma, onde 0, porque o 1 é uma soma dos Vs, né? Então é uma soma de 0 vezes Vs, dessa forma. Eu peço desculpas, aqui é 1 sobre raiz de, como eu estou somando R termos aqui, eu devia botar uma raiz do R no denominador, então eu acabei de corrigir isso. Certo? Agora, a primeira coisa que nós fazemos, a primeira caixa preta que a gente passa, né, no computador é aplicar uma porta de Hadamard ao primeiro registro, a primeira parte da memória. Então, a todos os bits da primeira parte da memória, eu aplico a porta de Hadamard, tensorada ao número de bits, e aí aplico a identidade ao VS, ao Cn. Tá, isso aqui, então, é elevado a R elevado a menos meio, soma de S indo de 0 até R menos 1, e o 0 elevado à soma de K, quando você aplica a porta de Hadamard, quando você cria uma superposição de todos os bits entre 0 e 1, com coeficiente 1 sobre raiz de 2, o resultado é Q elevado a menos meio, soma de K indo de 0 até Q menos 1, de K, VS. Certo? A próxima coisa que nós fazemos no computador é aplicar aquela transformação U. Essa transformação aqui. Ela leva JX em JA elevado a JX módulo N. Então, multiplica o segundo termo por uma potência de A, e quem determina a potência é o primeiro bit, é o primeiro input da transformação. Multiplicação por A, ela é executada pelaquela matriz Azão, diante. Então, o que isso aqui está fazendo é o seguinte, a transformação é linear, ela preserva a superposição. Então, agora eu vou só reescrever as várias somas. E aí, o U aplicado a esse vetor aqui, ele vai me devolver a primeira entrada fica a mesma coisa, e a segunda eu vou estar operando por multiplicação por A no segundo termo. Eu vou multiplicar por Azão elevado a K, e aí aplicar o segundo termo. Certo? Isso daqui é igual a φ elevado a Ks V de S. Porque o Vs é, por definição, um alto valor do Azão. Bom, fazendo isso, a gente pode reescrever um pouquinho, reorganizar essa conta aqui um pouquinho. Então, soma de S indo de 0 até R menos 1. Aí a gente multiplica, a gente tem um K. Perdão. A gente tem Q elevado a menos 1 meio. Uma soma para todos os Ks possíveis, entre 0 e Q menos 1. Aí eu vou trazer essa fase aqui para frente do K. Φ elevado a Ks. Perdão, vou até escrever assim, φs elevado a K, multiplicado por K, finalmente multiplicado por Vs. E vou introduzir uma notação nova, eu vou chamar esse vetor aqui de CQ,
como de WS. Certo? Você tem uma superposição de todos os vetores da base de CQ e as fases deles vão girando e a velocidade do giro, né, o que K vai aumentando, a velocidade com a qual a fase vai aumentando é a fase S vezes a fase do φ. Tá? Isso aqui é um elemento de CQ. Certo. Agora acho que deve estar ficando claro por que a gente quer aplicar a transformada de Fourier inversa. A gente quer saber o φ. A fase do φ é uma volta divididos por R. A gente quer saber a fase do φ. A transformada de Fourier ela me fala quão rápido essas fases estão crescendo, ou ela tenta me falar isso, quão rápido essas fases estão girando, as fases nessa superposição. Então a transformada de Fourier está querendo me dizer a fase aqui. Vamos então seguir o algoritmo. Ele diz: agora você aplica a transformada de Fourier inversa ao primeiro registro, a primeira parte da memória, não faz nada na segunda. Então o resultado é 1 sobre a raiz a raiz quadrada de 1 sobre a raiz de R, aí a soma de S indo de 0 até R menos 1 de transformada de Fourier inversa WS, simplesmente aplicando linearidade aqui, multiplicado por VS. Ok. Então, qual é a probabilidade de eu medir J'? Bom, a probabilidade de eu medir um valor qualquer, deixa eu ver como eu quero falar isso. Vamos olhar para esse primeiro caso aqui, tá? Esse primeiro caso em que o R divide Q vezes S. Tá? Então, primeiro fazer a observação que φ elevado a S é igual a E elevado a 2πs sobre R, que é igual a ômega o ômega é E elevado a 2π sobre Q, né? Então é ômega vezes Q S sobre R. Ok. Então vamos supor que o R divide QS. Que é essa linha. Tá? Aí o que a gente sabe? A probabilidade de eu medir o valor do J', o valor medido, aqui eu estou falando da probabilidade dele ser S' Q dividido por R, né? A probabilidade dele ser S til Q sobre R, eu estou supondo que essa fração aqui é um valor inteiro, que faz sentido que eu meça. Ela é, para o estado nessa situação aqui, ela é a R1 sobre R inversa. Aqui eu tinha 1 sobre R é 1 meio, mas agora eu tenho 1 sobre R porque eu estou levando tudo ao quadrado. E aí eu vou somando por todos os possíveis valores para S. A probabilidade de eu medir S til Q sobre R na transformada de Fourier inversa aplicada ao WS. Então essa é a probabilidade da medida desse pedaço aqui. Se eu pego esse vetor unitário aqui e tento medir o S til Q sobre R, a probabilidade de dar certo é isso aqui. Mas eu não tenho só esse estado, eu tenho uma superposição pesada por esses caras aqui. Então eu tenho que fazer uma probabilidade para cada um deles. Aí aqui a probabilidade para cada um deles é VS, que felizmente é 1. Então, a probabilidade é essa. Agora, essa soma aqui, ela inclui o termo... é uma soma para todos os valores de S. Então, inclusive, ela tem o valor S til. Ou melhor, ela inclui o valor S til. Mas o valor S til... certo? FTQ
inversa WS2. Mas o valor com S2, isso aqui é exatamente 1. Esse valor aqui é exatamente 1 para S2. Por causa do seguinte, ó, olha aqui, a gente tem WS é exatamente a imagem. Eu estou dizendo o seguinte, que FT, que é a transformada de Fourier, aplicada a WS2, é exatamente... Transformada de Fourier aplicada a S2 Q sobre R é exatamente WS2. Dá para ver aqui, porque a transformada de Fourier tem uma fórmula, ela manda J em uma superposição dos valores de K, aí tem essa raizinha aqui na frente, e aí tem ômega elevado a J vezes K. Tá? Mas o que eu estou falando é que para esse valor de J aqui, ômega elevado a J é igual a φ elevado a S. É o que eu disse aqui em cima, que ômega elevado a esse valor de J aqui é igual a φ elevado a S. Então, essa transformação inversa aqui é simplesmente igual ao vetor S2Q sobre R. Então, quando eu meço o comprimento dele, eu consigo, esse vetor da base, quando eu meço o comprimento dele, eu consigo 1. Ok. Então, isso prova a primeira parte da proposição. Para provar a segunda parte, a gente abre a conta mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer agora, usar a fórmula que a gente tem para a transformada inversa de Fourier, aplicá-la ao vetor WS2. Um vetor WS qualquer. Tá? WS tem essa fórmula daqui, que é da definição à esquerda. A transformada de Fourier, inversa, ela multiplica por um Q elevado a menos meio, o WS tem um Q elevado a menos meio na definição, então somando os dois eu tenho 1 sobre Q aqui na frente. Aí eu aplico a transformada de Fourier usando linearidade. O WS é uma soma em K, que vai de 0 até Q menos 1, de φ elevado a S. Φ elevado a S eu vou botar aqui, φ elevado a KS eu vou botar aqui, e aí a transformada de Fourier inversa aplicada ao K vai ser uma soma em J, de 0 até Q menos 1, de ômega a menos KJ vezes J. Certo? Esse é o tipo de coisa que a gente está interessado aqui. A gente tem esse tipo de vetor aqui. Vamos organizar essa conta. Primeiro vamos notar que essa exponencial, que aqui nós temos φ elevado a S é ômega a QS sobre R. Então aqui nós temos ômega a QS sobre R menos J. Tudo isso elevado a K. Ok. Essa daqui em vermelho, eu estou mostrando, eu estou separando isso aqui são amplitudes para vários valores de J, para esse vetor ser encontrado em vários valores de J. Em vermelho tem as amplitudes. Essas amplitudes são somas de números complexos de módulo 1, e essas... desculpas aqui, eu queria ter um K. E essas somas são progressões geométricas de números complexos de módulo 1. Agora, aqui tem uma diferença, que é sobre R menos J, né, que tem tudo a ver com... Bom, tem essa diferença aqui, e o que eu quero observar é o seguinte: se eu somo vários números complexos com a mesma fase, eu vou longe da origem. Mas se eu somo números complexos com fases que vão variando, você tem chance de voltar para a origem.
Tá? E aí o que eu quero falar é o seguinte, que se esse expoente aqui for o menor possível, se o J for bastante pertinho de QS sobre R, essa amplitude aqui vai ser alta para esse J que minimiza o expoente. Tá? Então, vamos fazer uma definição. Então, fixe B entre 0 e Q menos 1, com um inteiro com a seguinte coisa, com S, que é o inteiro mais próximo de S sobre R. Ou melhor, S til sobre R. Eu quero que essa diferença aqui seja no máximo 1 sobre 2Q. Ok? Então, o que eu estou falando? S sobre R é um número entre 0 e 1. E aí eu vou fazer um intervalo de tamanho 1 sobre n aqui, com 1 sobre 2n para um lado e 1 sobre 2n para o outro, e pedir que B sobre Q seja um número com denominador Q aqui nesse intervalo. E é possível porque... Opa, não é 1 sobre n, é 1 sobre Q. Isso é possível porque o comprimento do intervalo aqui é Q. É 1 sobre Q. Então eu fiz isso e eu vou dizer que para esse cara aqui, eu quero dizer que a probabilidade de eu medir ele, de eu medir J' sendo B, eu vou mostrar que ela é pelo menos isso aqui, que ela é pelo menos 4 sobre π ao quadrado dividido por R. Isso vai me dizer que, bom, a probabilidade de medir aquele B é maior ou igual a isso, aquele B satisfaz isso, então a probabilidade que isso valha também é maior ou igual a essa expressão. Então vamos ver isso. A probabilidade de medir B pelo menos é maior ou igual a 1 sobre R, como antes, né? 1 sobre R, aí a amplitude de passar para F da transformada de Fourier inversa do WS til ao quadrado. Ok? Agora, a gente calculou aqui, a gente conseguiu uma expressão para W, para isso aqui. Aqui, essa expressão, a probabilidade de medir esse B aqui em FTQ inverso de WS til é 1 sobre Q, certo? A amplitude, perdão. Se eu multiplico essa expressão aqui por B do lado esquerdo, né, a soma em J vai desaparecer, e aí vai sobrar uma soma em K de exponenciais, né, de números complexos de módulo 1 elevados a K. Então vai ser uma soma para K, para valores de K entre 0 e Q menos 1, de E elevado a I, K, θ. Tá? Aqui, E elevado a I, θ, é ômega, é esse número que a gente tem aqui, ômega a QR menos, a QS sobre R menos J. Mais J, o valor que eu estou medindo aqui é B. Certo? E isso aqui e nesse caso aqui, o θ, né, é o quê? Aqui, ômega é E elevado a 2π sobre Q, então o ângulo aqui é isso aqui multiplicado 1 sobre 2π multiplicado por essa diferença, dividido por Q, essa diferença aqui. Isso aqui que eu quero dizer. Tá, o θ é isso aqui, e se a gente olhar para a definição do B, eu pedi pela definição do B que esse negócio seja em valor absoluto no máximo 1 sobre 2Q, essa diferença. Se essa diferença é valor absoluto no máximo 1 sobre 2Q, o θ ele pertence ao intervalo menos 1 sobre menos π sobre Q,
π sobre q. Certo? Porque isso aqui está no intervalo 0, isso aqui está em valor absoluto entre 0 e 1 sobre 2q. Se eu multiplico por... esse é o problema. Eu colei sem pensar. Se eu multiplico por π, por 2π, aí vai estar no intervalo menos... Era 1 sobre 2q. Se eu multiplico por 2π, o 2 cancela, fica um π no numerador, e aí é isso aqui que eu tenho. Ok? Agora nós vamos estimar essa soma aqui. A gente escolheu um θ pequenininho, né? O q é um número grande. Escolher um θ pequenininho, eu quero dizer que essa soma aqui não vai ficar muito pequena. Que esses números complexos apontam todos na mesma direção. Né? Então vamos somar aqui a série geométrica. O resultado é 1 sobre q. A soma dessa série geométrica é elevado a qθ menos 1. Não, é ao contrário, é 1 sobre e. Quando a gente soma a série geométrica, o 1 menos elevado a i qθ divididos por 1 menos e elevado a iθ. Agora vamos para dizer que esse número complexo aqui não é muito pequeno, né? Que a soma que as fases estão apontando, para usar que as fases estão todas apontando na mesma direção, vamos usar o seguinte fato. Então, usando que se eu pego um alfa com valor do número real alfa entre menos π e π, vou fazer assim, que se alfa é o número real com valor absoluto no máximo π, então eu tenho uma cota aqui para esse expoente, né? Vamos lá, eu tenho o círculo, aqui está 1, aqui está, sei lá, aqui está o e elevado a i alfa. O que eu quero 1 menos e elevado a i alfa em valor absoluto é essa distância aqui. Eu quero dizer que 1 menos e elevado a i alfa no máximo, ou pelo menos, desculpa, ele é no mínimo o ângulo alfa, tá? Aliás, está até o contrário aqui. Esse comprimento aqui, ele é no máximo alfa, porque alfa é esse ângulo daqui, e ele é no mínimo, e aqui tem uma desigualdade que é útil, ele é no mínimo um número menor do que 1, né, 2 sobre π multiplicado pelo ângulo. Então ele tá sanduichado entre dois múltiplos do ângulo. Lembrando, alfa é esse comprimento, isso aqui é essa distância, então essa desigualdade é clara. Essa desigualdade aqui a gente tem que considerar que alfa também alfa sobre π é a área desse setor aqui, e essa área aqui ela é maior, se eu não me engano, do que isso aqui. Eu tenho que... alguma coisa assim que tira essa desigualdade, eu já me esqueci agora. Mas a gente está no livro do Chuang e eu verifiquei em algum momento. Enfim, usando isso aqui a gente pode agora saber o tamanho dessa amplitude. Tá? O tamanho da amplitude, que é essa soma geométrica aqui. O tamanho dela é 1 sobre Q. 1 sobre Q vezes o tamanho do numerador, divididos pelo tamanho do numerador. Tá? Eu queria notar que tanto que esses ângulos aqui, né, qθ e θ, o θ está nesse intervalinho pequenininho ao redor do zero, né, com o comprimento 1 sobre 2q, 2 sobre q, 2π sobre q.
E quando eu multiplico ele por Q, ele ainda assim está no intervalo, menos π a π. Então, Qθ está no intervalo menos π a π. Então, eu posso aplicar essas duas desigualdades aqui. Tá? Então, esse quociente ele é no máximo. Eu estou um pouco... É isso mesmo. 1 sobre Q vezes o numerador é no máximo Q vezes θ. Certo? Usando essa desigualdade aqui. Perdão, ele é no mínimo, né? É maior ou igual ao que a gente quer. Esse numerador, ele é no mínimo, aplicando aqui essa desigualdade aqui, ele é no mínimo 2 Qθ sobre π, e ele é no máximo. E o denominador, ele é no máximo, né, quando eu estou dividindo por um número menor do que θ. Então, se eu dividir por θ, eu ganho um número menor ainda. Aí, o que a gente conseguiu aqui? O Q, numerador, cancela no denominador, e aí resta 2 sobre π. O θ também cancela com o denominador, resta apenas 2 sobre π. Certo? Isso encerra, por incrível que pareça, a demonstração acaba do nada. Porque o que eu estava querendo dizer é que a probabilidade de medir B é maior ou igual a isso aqui, 1 sobre R vezes esse número, e eu acabei de mostrar que esse número aqui é o quadrado de 2 sobre π, e o quadrado de 2 sobre π é exatamente o que eu prometi, 4 sobre π ao quadrado. Certo? Então, podemos ficar muito felizes com esse resultado. Agora eu vou enunciar a conclusão final. Então, teorema. Tem um pouquinho mais de conteúdo nas notas, mas eu acho que aqui já é um bom momento para parar. Bom, tem um lema antes vamos fazer o lema, tá? Sem preguiça. Então, lema... eu já vou usar a proposição, mas antes de usar a proposição, eu quero fazer uma conexão com uma frase aqui no algoritmo, que é que o S' sobre R' é a melhor aproximação racional de J sobre Q com R' menor do que M. Deixa eu só dizer aqui que a gente vai pegar R' e S' em menores termos. Quer dizer, com MDC... A fração está irredutível, não tem como dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos lá. Então, um lema é o seguinte: se x é um número real e eu tenho números inteiros S, R e N com o R menor do que menor do que zero, maior do que zero e menor do que N, e a seguinte desigualdade, S sobre R, eu estou copiando as minhas notas, né? E S sobre R menos X menor igual a 1 sobre 2N ao quadrado. Se isso tudo acontece, então S sobre R é a melhor aproximação racional de X com denominador no máximo M. Bom, vamos ver por quê. Tá? Suponha que eu tenho outra aproximação. Vamos lá. Seja A sobre B é melhor. A melhor aproximação racional, tá? do X. Então, o A sobre B
menos x e satisfazendo que o denominador é no máximo n. Tá? Suponha melhor quer dizer que a distância, né, de A sobre B para x, ela é pelo menos tão boa quanto a distância, no máximo a distância do S sobre R para o x. E isso a gente está supondo que é menor ou igual a 1 sobre 2n². Tá? E daí a gente conclui que, bom, se a distância desse número para o x é no máximo isso, e a distância desse número para o x é no máximo isso, a distância tipo assim, então x aqui, um número aqui, essa distância são no máximo 1 sobre 2n, essa distância total é no máximo 1 sobre n². As originais eram no máximo 1 sobre 2n². Então essa distância total, A sobre B menos S sobre R, é no máximo 1 sobre 1 sobre n². Tá? E a gente multiplica os dois lados por RB, e aí a gente conclui que RA se eu multiplico por RB, de um lado eu fico com RA menos SB, isso no máximo RB sobre n². Agora, o B é a melhor com o denominador do máximo n. Tá? Então, A sobre B é a melhor fração com essa restrição no denominador. Então, B é menor ou igual a n, R é menor do que n, por hipótese aqui. Então, esse número aqui é menor do que 1. Aqui eu tenho dois inteiros, né, o R, A e o S e o B. São todos números inteiros. Aqui eu tenho um número inteiro de tamanho menor do que 1. Isso me diz que esse número, e não negativo, mas o único número estritamente maior do que 0 e menor do que 1. Quer dizer, o único número inteiro não negativo menor do que 1 é o 0. Então, RA é igual a SB, o que me diz que S sobre R é igual a A sobre B. Aqui eu simplesmente dividi por RB. Isso prova o lema. Tá? Então, o lema está me dando um critério para reconhecer quando que eu tenho na minha mão a melhor aproximação racional. Se eu tenho uma aproximação racional que satisfaz essa condição aqui, ela é a melhor de todas. Isso aqui não é para agora. Agora eu vou enunciar o teorema final dessa sequência de aulas. Vou enunciar um teorema que mostra, que fala sobre a probabilidade de achar a ordem me dá o resultado correto do algoritmo que eu descrevi. Tá? Então, só um momento, preciso conectar o computador na parede, que a bateria está acabando. Esse negócio está demorando um pouquinho mais do que eu pensava. Bom, teorema. Então, seja S um número entre 0 e a ordem menos 1, a primeira parte do teorema diz que a probabilidade do algoritmo de achar a ordem de AN resultar em R divididos pelo MDC de R e S, essa probabilidade é pelo menos 4 sobre π ao quadrado divididos por R. Tá? Essa probabilidade aqui é exatamente igual à da proposição anterior. Isso aqui é uma consequência direta da proposição anterior, como eu vou explicar em um momento. A segunda parte do teorema, ela usa a primeira parte para dar uma conclusão dar a conclusão que a gente realmente quer, que é a seguinte: é que existe uma constante, eu já explico de onde a gente tira essa constante. Existe um número real positivo, tal que a probabilidade de achar ordem
quando você dá para ele o A e o N, disso me dá a ordem correta. Existe um delta, então com essa probabilidade aqui é pelo menos delta sobre o logaritmo do logaritmo de n. Tá? Aqui é o logaritmo neperiano, logaritmo na base E. Certo? Então, log de n para qualquer número de objetos menor do que... Assim, é um número pequeno, né? Você pode isso aqui é o log de n, é da ordem do número de bits de n, daquela potência de 2, né, que é tipo n ao quadrado. Então isso aqui é tipo log de b. Eu tenho um algoritmo polinomial, se eu tenho um algoritmo polinomial aqui, para cada... Se eu repito um negócio, log b vezes, cada repetição me custa um polinômio em b, fazer todas as log b repetições, ainda assim vai ter um custo polinomial em b. Então, isso aqui, essa conclusão me diz que se eu repetir o algoritmo de procurar ordem vezes o suficiente, um número razoável de vezes, um número factível de vezes, o resultado vai ser, eu vou eventualmente encontrar a ordem. Se eu ficar usando isso no algoritmo de fatoração, se eu ficar produzindo números R linha a partir com esse computador quântico e jogando ele naquele algoritmo clássico para achar a ordem, eventualmente o algoritmo clássico vai ter sucesso. Tem um jeito de melhorar essa cota inferior aqui para 8%. Então eu fiz nas notas de forma bastante explícita melhorando isso aqui para 8%. Mas eu, por enquanto, para a aula aqui, eu vou ficar com essa versão. Para conseguir o 8%, para trocar essa coisa aqui que vai para zero, quando n vai preferido por uma constante, 8%, basta repetir o experimento 2 vezes e pensar um pouquinho, e tomar um MDC, basicamente. Vamos lá, ou melhor, tomar o menor múltiplo comum, o MMC. Então vamos lá, vamos fazer a demonstração do teorema. A primeira parte segue do lema e da demonstração. A razão é a seguinte: se J' sobre... J' é o valor medido no experimento. Se esse J' dividido por Q estiver bastante perto, estiver perto como na proposição do S sobre R, no sentido da proposição, né, querendo dizer que essa desigualdade vale, então, pelo lema, o S sobre R é a melhor aproximação racional de J' sobre Q com denominador menor ou igual a N. Certo? Aí agora, se a gente aplicar, menor do que N. Se a gente aplicar aqui a gente está usando a escolha de que o Q é maior do que N ao quadrado. Agora, se a gente aplicar a proposição, isso está me dizendo que a probabilidade a probabilidade disso acontecer, a probabilidade de S sobre R ser essa aproximação, né? A gente tinha chamado antes essa aproximação de S' sobre R'. A probabilidade de S sobre R ser essa aproximação é no mínimo 1 sobre, 4 sobre π ao quadrado sobre R. E, bom, o S' e o R', né, tem MDC 1, quer dizer, quando a gente fala dessa aproximação racional, lá no algoritmo eu disse que a gente consegue encontrar esse número racional, mas para o número racional ser único, né, para o numerador e o denominador serem únicos, a gente fixou que eles tinham MDC 1, que eles não tinham nenhum fator em comum. Agora, o S e o R podem ter um fator em comum, mas quando eu divido o S e o R ambos pelo maior fator comum possível, pelo MDC, aí eles se tornam iguais ao R' e ao S'. Tá?
Nessa situação, quando isso acontece, o R', que é o que o algoritmo retorna, é igual a MDC do R e do S. Tá? Estou dizendo que essa fração aqui, que é irredutível, né? Não tem como diminuir o numerador e o denominador, você consegue ela a partir dessa outra fração que é igual a ela, como número racional, cortando os fatores em comum, dividindo pelo MDC. Opa, estou cansado já. Aqui eu quis dizer que é R sobre o MDC. Certo. Então, isso prova a parte 1 do teorema. Certo, isso prova a parte 1 do teorema. A parte 2 segue da parte 1 por causa do seguinte. Vamos olhar para o conjunto ZR estrela, de todos os números S inteiros. A gente já viu, são os números inteiros invertíveis módulo R, né, que um jeito mais elementar de dizer isso são os números entre 0 e R-1, com MDC com R sendo 1. Certo? Para todos os elementos desse conjunto aqui, para cada Szinho desse, aí a probabilidade de achar a ordem retornar R sobre o MDC, que é 1 para esses caras, a probabilidade para cada um deles, a probabilidade de achar a ordem da resposta R é pelo menos essa aqui. Então, a probabilidade de achar a ordem pela parte 1, né? De A módulo N retornar R é maior ou igual ao número de elementos em ZR, estrela, né, todos o número de caras aqui, multiplicado por 4 sobre π ao quadrado sobre R. Agora, Z de R, isso aqui é chamado de φ de R normalmente. Não? Tem um nome, esse número de elementos invertíveis módulo R, isso é uma função aritmética importante, é a função φ de Euler, que a gente já mencionou na primeira aula. Ela é uma função bem conhecida, né, que é bastante estudada, e aí tem uma cota inferior para ela, uma cota inferior assintótica. O que a gente quer saber, o que basta para os nossos propósitos aqui é o seguinte, é que existe uma constante delta' positiva, tal que φ de R sobre R é maior do que delta' divididos por log. Tá, isso aqui tem no livro do Hardy e Wright de teoria dos números. Para tudo R. Então, incorporando ao delta' a constante 4π sobre 4 sobre π ao quadrado, aí a gente consegue um delta que faz esse teorema funcionar. Tá bom? Agradeço pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e a gente se vê por aí.